Ainda não iniciou aqui, eu não sei se tem alguma restrição no Google Meets para a gravação, a partir de uma determinada quantidade de participantes. Agora sim. Bem, então vamos lá. Então, voltando um pouco, né, nesses minutos iniciais, vou falar um pouquinho sobre a Sociedade Brasileira de Computação, certo? Que tem como objetivo aí fomentar o acesso à informação e cultura, né, por meio da informática, promover a inclusão digital, incentivar a pesquisa e o ensino em computação no Brasil. Então, quem é que forma essa sociedade? Essa sociedade é formada por estudantes, por professores, por pesquisadores, profissionais, instituições, sociedade e governo. Então, é uma comunidade, né, formada aí por vários papéis, né, que tem como objetivo fomentar a computação em todo o Brasil. E aí, como é que você poderia, né, participar da Sociedade Brasileira de Computação? O primeiro ponto, associando, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final dessa apresentação, né, tornando-se um representante institucional, no caso de professor, ou um representante estudantil, no caso de aluno, né, além da própria participação nos diversos eventos na área de computação. Inclusive, eu desde já reforço, né, o convite, aproveitando, inclusive, esse período no qual estamos passando, né, espero, inclusive, que todos vocês estejam bem, que tem feito com que esses cursos que até então eram presenciais estejam sendo oferecidos de forma remota. Então, somente agora, no segundo semestre, nós teremos o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, né, que é o maior, né, que tem vários workshops, tem vários eventos satélites, né, ele seria sediado em Cuiabá, né, mas vai ser realizado de forma remota. Tem também o IHC, né, o CBIE, na área de informática para educação, o próprio Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação. Então, existe uma oportunidade, né, muito boa agora, né, para que aqueles que não participavam por conta de questões financeiras, né, porque não tinha como se deslocar, agora não vai ter mais essa barreira, certo? Então, inclusive, caso vocês se interessem, né, depois em se associar, eu falo um pouquinho mais sobre isso, vocês já teriam um desconto na inscrição nesses eventos que vão acontecer nesse segundo semestre, tá bom? As categorias de associação, a gente tem várias, né, mais uma especial para quem é estudante, né, e aí uma pergunta óbvia seria quanto é que seria esse valor da anuidade. Quem é lá de Rio Tinto, né, conhece o Facebook, né, um dos principais lanchonetes, né, que tem lá, cujos sanduíches aí, cujos valores dos sanduíches variam em torno de 10, 15 reais. Então, a inscrição anual, para você ser um associado na SBC, é pouco mais o valor de um sanduíche lá do Facebook, né, ou seja, 22 reais. É um valor relativamente irrisório, né, equivalente a um lanche, e que, a partir disso, você vai estar integrado a uma comunidade nacional, né, vai ampliar os seus contatos profissionais, vai ter a possibilidade de fazer um treinamento, se aperfeiçoar, participar de eventos, além de fazer parte de projetos em grupos de pesquisa. Certo? Pode, filha. Então, para encerrar, para que a gente comece agora com a primeira apresentação de Thaís, ou melhor, de Iuska, né, sobre os autônomos digitais, fica esse convite para vocês, né? Entrem lá no site www.sbc.org.br e vejam, né, o que a SBC tem como objetivo, vejam lá também a possibilidade de vocês se inscreverem, porque isso vai ser importante, né, e vocês vão ter um desconto para participar desses eventos que vão ser promovidos, que vão ser realizados agora nesse segundo semestre, né? Eu, além de professor lá do Departamento de Ciências Exatas, né, atualmente eu sou secretário regional da SBC aqui na Paraíba, né, que tem como objetivo fomentar a computação. A gente, inclusive, está com um plano aí de mapear os cursos de computação em toda a Paraíba, né, para que a gente possa divulgar as iniciativas que têm sido feitas por todos os cursos, né, desde
os cursos aqui em João Pessoa, né, Campina Grande, como também os cursos que estão longe, lá em Cajazeiras, em Souza. Então, a gente, como SBC regional, vai promover essa integração, né, esse mapeamento da comunidade para que a gente possa se integrar cada vez mais. Ok? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra agora para a Yuska. Depois, quem quiser entrar em contato para ter alguma dúvida sobre a questão da inscrição, ou, enfim, alguma coisa relacionada à SBC, pode mandar um e-mail direto para mim, certo? adson@dcx.ufpb.br. Então, Yuska. Oi, pessoal. Tô pronta. Vou ligar a câmera para ver vocês. Boa noite, todo mundo. Foi uma ótima ideia essa da gente ter esse encontro para mostrar os grupos de pesquisa. Como a Adson falou, né, meu nome é Yuska. Eu, junto com a professora Juliana, a gente trabalha com o grupo de pesquisa Autônomos Digitais. Eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje. Só que antes de começar, eu queria só fazer uma observação em relação ao que a Adson falou sobre as inscrições, né? Você ser associado à SBC. É bem legal, por exemplo, quando você vai fazer a inscrição no evento, geralmente olhar quanto é que custa o evento quando você e quando você não é associado. E geralmente a diferença é bem grande. Inclusive, na época que estão sendo as inscrições dos eventos, eles lançam a possibilidade de você fazer a inscrição e se afiliar, né, se associar à SBC ao mesmo tempo. E é bem vantajoso. Então, como agora a gente vai ter uma série de eventos na área de computação que começam basicamente agora no segundo semestre, é interessante vocês estarem atentos a isso também. Agora, voltando para o Autônomos. Eu fiz uns slides, eu vou compartilhar minha tela com vocês, certo? E aí, vocês estão vendo? Alguém, por favor, feedback. Então, a gente tem um grupo de pesquisa lá no departamento, né, o Autônomos Digitais, e ele tem por finalidade trabalhar estudos e desenvolvimento, né, de tecnologia que seja voltada para promover a autonomia, né, acessibilidade e inclusão de pessoas que têm deficiência. Então, nosso eixo de trabalho principal é o desenvolvimento e a avaliação de recursos digitais acessíveis. E o que foi que nos motivou, no caso eu e a professora Juliana, a ter essa iniciativa de trabalhar com acessibilidade? Foi perceber que para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas fáceis, mas para as pessoas com deficiência, muitas vezes, a tecnologia torna coisas possíveis. E de coisas eu falo de experiências, de você poder assistir um filme, de você poder conversar com alguém, de você poder se sentir parte de um determinado grupo. Então, essa frase que eu coloquei aqui para vocês é meio que a frase motivação inicial para a criação do grupo, que aconteceu em 2016, então é um grupo relativamente recente, cadastrado no CNPq, e que atua na UFPB Campus 4, tanto com os cursos de LCC quanto os cursos de LCC e BSI, né, de Sistema de Informação. No entanto, a gente tem trabalhado com parcerias, com colaborações, com outros professores, inclusive de outras universidades, e trabalhando também com alunos que estão desenvolvendo pesquisas nesse tema em outros departamentos e de outros cursos. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, 2 exemplos, na verdade, de TCCs que a gente desenvolveu dentro do grupo de pesquisa e que foram defendidos no semestre passado. Um deles é o emotismo, que foi um TCC defendido por Gustavo, de LCC, e é um trabalho, assim, belíssimo. Quem teve a oportunidade de ver o envolvimento de Gustavo no desenvolvimento desse trabalho, assim, foi muito lindo, porque ele desenvolveu um aplicativo, né, mobile, para auxiliar crianças no espectro autista a reconhecer e reproduzir emoções. Então, esse é um dos temas que a gente vem trabalhando. Eu tenho trabalhado ele faz uns 3 anos, mais ou menos, em torno do autismo, né? E uma das dificuldades que as pessoas que estão no espectro têm é de reconhecer
um sorriso e associar isso a uma emoção de felicidade. E como elas têm essa dificuldade de reconhecer, também existe a dificuldade de reproduzir. Então, o Gustavo chegou para mim com essa proposta de trabalhar esse tema e desenvolver um aplicativo que está em fase, embora exista uma versão funcional, a gente está passando por testes para que a gente possa gerar uma versão melhorada e disponibilizar em breve para que possa ser utilizado pelas pessoas que tenham interesse nesse tipo de recurso. Então, inclusive, ele fez um mascote, que é Davi, que está aí para vocês. E uma das coisas bem legais desse aplicativo é porque, além de ter a definição das emoções e cenários que descrevem as emoções e que mostram as expressões faciais associadas a ela, ele utilizou-se de inteligência artificial, onde a pessoa que vai estar utilizando o aplicativo, ela coloca a câmera e ela faz a expressão do sorriso, ela faz a expressão da raiva, e aí existe uma captura e um tratamento dos dados para indicar se ela está fazendo a emoção que foi solicitada ou não, de acordo com a expressão facial. Então, foi bem legal esse trabalho, está em fase de refinamento. Um outro trabalho que é resultante de um TCC é o Sonata, que foi feito por Gabriel, ele terminou agora esse ano, ele é de sistemas, e é um aplicativo para auxiliar crianças com dislexia para associar os grafemas aos fonemas. Então, muitas vezes, no contexto das crianças com dislexia, o processo de alfabetização ele é muito complicado pelo fato de existir uma dificuldade de associação, de saber quais são as representações gráficas dos sons das letras, né? Então, ele fez um trabalho bem legal também, inclusive se utilizando de uma API que foi desenvolvida por um outro grupo do nosso departamento, né? Coordenado pela professora Aila, depois ela vai falar um pouquinho mais para vocês. E é um trabalho que, inclusive, a gente tem refinamentos para fazer e possivelmente a gente deve estar abrindo seleção para potenciais alunos que queiram colaborar na continuação do Sonata. Ainda na linha de desenvolvimento de aplicativo, em 2017, a gente teve o primeiro aplicativo, né? Então, essa é uma produção mais antiga, né, que é para alfabetização e letramento de crianças com síndrome de Down. É um aplicativo onde as crianças elas podem escolher avatar, elas podem preencher uma galeria com fotos que sejam significativas para que elas aprendam as palavras de acordo com objetos que fazem parte do seu cotidiano. É um projeto muito interessante que foram associados a 2 TCCs. Então, um dos alunos desenvolveu o aplicativo e um outro aluno foi fazer a avaliação juntamente com pessoas que tinham síndrome de Down, crianças que estavam em processo de alfabetização. Então, a gente não só desenvolve, mas a gente tem essa questão também da avaliação bem forte. E aí vocês podem estar perguntando, mas você fala aí de desenvolvimento e avaliação de recurso digital, e os 3 exemplos que você trouxe são de avaliação, de desenvolvimento, quer dizer. Mas a gente tem outras frentes de trabalho. Então, se você não é o perfil de desenvolvedor e quer trabalhar, quer pesquisar junto com autônomos digitais, existem outras possibilidades. Eu trouxe esses exemplos porque eles são muito chamativos do ponto de vista da proposta que foi apresentada e dos resultados que foram obtidos, né? Mas a gente também tem pesquisas que são realizadas na indústria de software, principalmente encabeçadas por professora Juliana, com entrevista de desenvolvedores de software sobre aspectos de acessibilidade. Então, atualmente a gente tem uma colaboração de Lucas Lopes, trabalhando nisso. Temos pesquisas mais acadêmicas também, de avaliação e definição de diretrizes para como você desenvolve, como você avalia software para usuários que têm autismo. Então, essa é uma pesquisa que eu estou encabeçando com parceria do meu pós-doutorado lá na França e com a colaboração de 2 alunos da graduação de Rio Tinto, né, Douglas e Matheus. E existem avaliações de software para usuários surdos e cegos que eu estou fazendo em parceria com o professor Maritan, daqui do campus 1, né, de João Pessoa, da UFPB, orientando trabalhos de mestrado de Luana, de Rafael e de Angelina. Então, dizendo os nomes de quem também trabalha bastante nessa linha, né? E para que a gente possa desenvolver essas pesquisas, né, a gente tem que ter colaboração com outras universidades,
E eu destaco aqui para vocês apenas alguns aspectos que são interessantes, que é onde é que a gente atua principalmente. Via disciplina de engenharia de software, de interação humano-computador, gostei. Então, a gente é um grupo de pesquisa que trabalha muito nessas duas grandes áreas e também com a pegada mais de acessibilidade, inclusão e tecnologia assistiva, né? A gente está com 3 projetos maiores em curso atualmente, que é com autismo, com cegos e surdos e especificamente com letramento, né? E eu trouxe alguns números que representam um pouco a nossa produção durante esses 4 anos, né, de atuação. Então, a gente tem 16 publicações, grande maioria resultante dos TCCs, temos 15 ex-integrantes, temos 13 TCCs já defendidos, atualmente temos 2 em curso, temos 6 orientações de mestrado e doutorado, atualmente são 3 alunos de graduação que estão trabalhando com a gente, e temos esses 3 softwares que eu mostrei para vocês como resultado das nossas pesquisas. Pertinho de finalizar já, essas são as carinhas das pessoas que atualmente estão trabalhando no Autônomos Digitais, e tem todas as informações aí para que vocês possam seguir a nossa página no Instagram, acessar o nosso site para saber um pouco mais sobre o que a gente faz. Ele está, inclusive, em fase de reformulação. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês entram em contato também pelo e-mail de um dos integrantes ou pelo e-mail do próprio Autônomos. Então, é uma palestra explicativa, convidativa, digamos assim, porque respondendo a pergunta chamada da palestra, né, o que é que vocês precisam saber, por onde começar, a gente acredita, dentro do grupo de pesquisa, que a principal motivação é o seu interesse em uma causa. Então, no nosso caso em particular, é a causa da acessibilidade, da autonomia, da inclusão. Então, se você tem interesse nessa área, já é um bom começo para tentar focar em alguma pesquisa dentre as que a gente faz ou propõe outras pesquisas dentro desse contexto. Não sei se eu fiquei no tempo, porque o relógio vai embora quando a gente botar a tela alta, a tela para compartilhar, mas acho que foi cravado. Joia, Ilska. Acredito que eu já posso ir entrando, vou pegar o gancho. Boa noite a todos e a todas, né, que estão presentes. Eu vou aproveitar também, vou compartilhar. Não montei uma apresentação completa, mas pelo menos uma telinha para falar um pouquinho sobre esse grupo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar. Não sei se vocês todos estão vendo, sim ou não. Sim, pronto, que bom, né? Então, joia. Para quem não me conhece, meu nome é Thaíse, né? Sou professora também do departamento, dos cursos. E entre os meus campos aí de pesquisa, de atuação, eu vim hoje apresentar para vocês uma parceria que eu do Campus 4, né, e outros professores também, que já trabalharam junto com o LabTev, né, tem essa parceria com um grupo de trabalho, que é um laboratório de tecnologias para ensino virtual e estatística, né, e esse laboratório, ele fica no Campus 1, mas a gente tem muitos trabalhos em comum, né? A gente já atua em parceria em vários projetos, né? Campus 1 e Campus 4, então já tivemos alunos do Campus 4, né, trabalhando, indo para o Campus 1 também trabalhar, tivemos aluno e temos alunos do Campus 4, atuando em projetos que são parceiros do LabTev, mas também atuando aqui dentro do nosso campus, né? Então, é uma parceria que já vem bastante tempo, né? Desde a minha entrada aí na UFPB, esse meu vínculo com esse laboratório, ele vem crescendo e se fortalecendo. E nessa linha de pesquisa do LabTev, né, o objetivo desse grupo é desenvolver produtos, aplicações web, desktop, mobile, para apoio
a base dele é o apoio ao ensino, certo? E ensino em diferentes áreas, tá? Então, a computação em si, para quem está entrando, quem tem essa vontade de entrar na pesquisa, vocês podem ver que a computação é uma área onde a gente pode aplicar bastante coisa, né? Trabalhar em integração com muitos outros grupos, com muitas outras áreas. E o LabTev, ele explora justamente esse caminho, essa atuação de trabalho em conjunto, a computação com outras grandes áreas, né? Então, a gente tem trabalhos voltados onde a gente integra computação e educação, computação e saúde, computação e arqueologia. E aí eu vou conversar com vocês, apresentar para vocês alguns dos nossos projetos que nós estamos desenvolvendo agora, ao longo desse tempo, né, desse ano de 2020, anos anteriores, e alguns projetos passados que envolveram participantes Campus 4 e dentro da atuação nessas linhas de pesquisa, né? Então, eu vou começar por um projeto que estamos atuando agora, inclusive eu acredito que devam ter participantes aí também assistindo, né, alunos da graduação que estão atuando nesse projeto, que é o Pegadas, né? O Pegadas, ele é um portal, o objetivo desse projeto é a criação de um portal para a gente conseguir reunir, agregar diferentes tipos de jogos, desenvolvidos com tecnologias diferentes, mas que sejam para a web, né, e tenham essa base de apoio educacional, de apoio à educação. Com qual objetivo? Né? Reunir para quê? Agrupar para quê? Primeiro, para que ele, à medida que a gente tem essa reunião de jogos, fique mais fácil em busca desses materiais, seria um primeiro ponto básico, né? Mas um outro ponto principal é que a gente possa promover, fornecer um portal, uma plataforma no qual alunos possam buscar por jogos e professores possam sugerir a esses seus alunos também, criar trilhas de aprendizagem com a modelagem, a junção de um conjunto de jogos que seja apropriado para aquele caminho que o professor quer traçar com seus alunos, tá? Então, é um portal que ele atua para diferentes perfis de usuários. Tem o perfil aluno, que pode ir em busca, com ou sem orientação de jogos para poder utilizar, usar dentro desse portal, os professores, que aí teriam a oportunidade de reunir um conjunto de jogos e criar turmas e sugerir o uso dessas aplicações para essas suas turmas, para esses seus alunos, e tentar também acompanhar o uso desses jogos, né, por seus alunos. E aqueles desenvolvedores, né, que são aquelas pessoas que vão fornecer esse material, né, enriquecer esse portal com os seus produtos, com os seus jogos, com as suas simulações para apoio educacional, né. Então, é um projeto que ele nasceu de uma ideia que veio do meu doutorado, e ao longo dos anos aí, ele está passando por alguma série de refinamento, né. Então, atualmente, a gente tem alunos de computação e de sistemas trabalhando, esse ano o foco está sendo no módulo do professor, né, para a gente conseguir trabalhar nos esquemas, nas funções, para esse portal na parte do módulo do professor. Fora esse projeto, né, que a gente tem a parceria com a LabTev atualmente, né, muitos outros, nós já tivemos alunos de graduação, tivemos alunos, ex-alunos Campus 4, trabalhando a nível de mestrado, atualmente nós temos ex-alunos Campus 4, trabalhando a nível de doutorado também, junto a esse laboratório e desenvolvendo pesquisas bem bacanas, né, de uma forma entrando em áreas aí distintas, né. Uma das pesquisas que eu cito, que vocês podem ver aqui nessa apresentação, é essa aqui do lado, né, onde vocês podem ver uma simulação, um objeto 3D de um braço, que na verdade é um simulador, foi produzido no mestrado de uma ex-aluna nossa, Eline, né, que atuou lá no laboratório, no LabTev, onde ela criou esse simulador
né, em realidade virtual, com técnicas de realidade virtual, né, para treinamento de aplicações de medicamentos injetáveis, né. Então, aí a computação com a especialização, com a especialidade na parte das técnicas de realidade virtual, atrelada também à área médica, né? Então, uma característica dos projetos que nós trabalhamos é essa conversa com outras áreas, né, que nós acabamos de ter. E para essa conversa, a gente precisa de um trabalho de equipe multidisciplinar, né? Então, nesse projeto, por exemplo, de Aline, ela precisou lidar e conversar com profissionais da área de saúde, tanto para entender os requisitos para que ela pudesse desenvolver essa aplicação, quanto também para fazer os testes, as validações aí desse simulador desenvolvido, né? Esse outro aqui exemplo, né, de ambiente que vocês estão vendo como se fosse um estilo de um jogo RPG, na verdade ele é um ambiente virtual do sítio arqueológico de Ingá, né? Então, foi um dos projetos também que nós atuamos em parceria, onde envolve a área da computação e a área da arqueologia. Então, a gente também teve profissionais da área de arqueologia, de história, envolvidos aí no desenvolvimento, no processo de construção desse projeto. E esse projeto, ele também tem uma linha aí de utilizando técnicas de realidade virtual, né? Então, uma das características desse grupo é a gente trabalhar com ou voltado para a área de jogos, ou voltado para técnicas de realidade virtual, realidade aumentada, né? Nós temos muitos trabalhos, muitos projetos alinhados aí nesse caminho de jogos, realidade virtual e alinhadas às diferentes áreas, educação, saúde, arqueologia, dentre outros, né? Então, para vocês que querem, que têm interesse nessa área, têm curiosidade nessa área, eu indico vocês entrarem um pouquinho aí no site do LabTev, né, o de.fpb.br/TioLabTev, conhecer um pouquinho, lá tem as publicações, lá tem os projetos, fala um pouco dos nossos projetos, né, da grande equipe LabTev, que vocês vão ver que acaba passando muita gente, né, muitos alunos, e ver que isso é uma oportunidade. Essas pesquisas que vocês entram agora na graduação, elas acabam abrindo portas para vocês, dando a possibilidade de vocês conhecerem diferentes formas de atuação dentro da computação aplicada junto com outras áreas, né? E aí também dando a possibilidade para trabalhos futuros, dentro de mestrado, em doutorados, né? Que vocês possam, se vocês gostarem, quiserem seguir aí essa área acadêmica, tá? Então, as chamadas, nós costumamos fazer essas chamadas de tentando abraçar voluntários e bolsistas aí para o projeto, a gente costuma sempre divulgar nas nossas listas de discussão. Então, fiquem sempre antenados nas chamadas que a gente fazem aí nas nossas listas de computação e sistemas de informação, tá? E no final, quem tiver aí mais dúvidas pode entrar em contato. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Ok, vou compartilhar minha tela com vocês. E minha tela tá ok aí? Estão vendo minha tela já? Sim. Valeu, pessoal. Então, boa noite, né? Também, quem não me conhece ainda, eu sou o professor Marcos, e eu vou falar um pouquinho sobre o Lab Dados, o Laboratório de Dados, que a gente toca pesquisa, ensino e extensão. Eu sou professor de Rio Tinto, DCX, nos cursos de Ciência da Computação e Sistema de Informação, e o Lab Dados eu coordeno um laboratório. Atualmente, assim, tocando no mesmo laboratório só sou eu, mas tem professores agregados aí. Então, eu sou Fábio Moraes, passou lá para o departamento de Rio Tinto, estava tocando no laboratório comigo, ele saiu para a UFCG agora. Atualmente, a professora Raquel tem me auxiliado, e tem os agregados que
sempre surge alguma parceria para a gente fazer, professor Adson, entre outros, tá? Então, o LabDados é um laboratório de ensino, pesquisa e extensão na área de ciência de dados. Então, é uma área que está bem quente aí atualmente, ainda mais nessa época de pandemia, vocês veem dados para todo lado, né? Gráficos, dashboards, visualizações, projeções, predições, está ruim, está mal, o pico chegou, não chegou. Então, está uma área bem quente, não só nessa época, mas no mercado como um todo. E a gente entrou nesse nicho aí para atuar, uma das minhas áreas de interesse. E a gente tem no laboratório como missão compreender e transformar a realidade à sua volta através dos dados. Então, é tentar analisar dados para compreender e ter uma compreensão da sociedade, de vários tipos de problema aplicados em várias áreas e tentar transformar, basicamente, tomando decisões baseadas em dados, tentar mostrar a realidade para que pessoas possam atuar, né, destacar problemas e entre outras coisas, tá? E uma missão complementar aí é fazer com que os alunos gostem de estatística. Então, tentar fazer com que nossos alunos que estejam envolvidos nos nossos projetos despertem esse lado, esse gosto pela probabilidade estatística e não tenham medo aí da matemática. Tá? A gente aplica muita matemática lá dentro e, de forma aplicada, espero que desperte o interesse de vocês nessa área. Bem, falar um pouquinho dos projetos que estão em andamento atualmente. Tá? Um deles é o projeto Tecnologia Cidadã. A gente tem projetos de extensão ProBex, né, nessa grande área da Tecnologia Cidadã. Tem também projetos PIBIC. Atualmente estou com um aluno de PIBIC, né, o aluno Pedro Carlos, finalizando agora o PIBIC. Já submetemos uma nova proposta para a PIBIC esse ano, espero que seja aprovada, talvez mais 1 ou 2 bolsistas para o próximo ano agora, então fiquem ligados aí, se as bolsas surgirem, eu vou mandar uma chamada para esse projeto. E o objetivo do projeto é basicamente fazer análises e desenvolver ferramentas para que os cidadãos, né, o cidadão comum, a sociedade, possa fiscalizar gastos públicos e identificar possíveis irregularidades. Tá? E como é que a gente faz para envolver o cidadão, criar interesse em ficar de olho e controlar os seus governantes, o seu Estado. Tá? Então, isso envolve várias áreas, né, várias técnicas para poder conseguir passar isso para o cidadão. Então, desde análise de dados, visualização de dados, análise de Big Data, quantidade de dados para poder fazer essa análise é muito grande, banco de dados, teoria dos grafos, inteligência artificial, desenvolvimento web, pode migrar para desenvolvimento mobile também, para fazer aplicativos, entra um pouquinho na parte interface homem-máquina para a questão de usabilidade, sistemas, tornar o sistema agradável para os cidadãos, tá? Então tem muita área de pesquisa e de atuação dentro desse projeto. O projeto começou ano passado e a ideia é que ele se prolongue um pouco, aí com várias linhas de pesquisa, ensino e extensão. Então, só para exemplificar um pouquinho com o que a gente faz nesse projeto, né, exatamente, imagine que eu tenho uma prefeitura, né, que essa prefeitura teve um candidato para uma prefeitura de algum município, imagina uma prefeitura de Rio Tinto, e esse candidato ganhou a eleição. Então, ele tem uma associação com a prefeitura por ser prefeito daquela cidade, tá? Uma vez ele prefeito, esse candidato, o prefeito, pode lançar e criar licitações. Né? Licitações são processos para as empresas que estão interessadas a fornecer algum material, prestar algum serviço, construção de obras, etc., possam fornecer serviço ou itens ou serviços para uma prefeitura. Então, através da licitação, a gente tem empresas que se candidatam e alguns vão ganhar o processo de licitação. Então vão receber pagamentos para poder efetuar aquele serviço ou fornecer aqueles itens. Tá? Então, imagine que essa empresa, uma vez que ganhou a licitação, ou em algum outro momento, pode ser que também tenha alguma relação com um candidato, que o prefeito daquela cidade, por exemplo, através de doações de campanha. Tá? Então, a gente quer, por exemplo, permitir que o cidadão consiga ver essas coisas. Existem empresas que ganharam licitações de uma prefeitura e elas fizeram doações para a campanha de um candidato. Tá? Então, esse tipo de coisa que a gente quer reunir numa grande plataforma de Big Data, tá? E de análise de dados, para permitir pessoas, tanto cidadãos comuns quanto órgãos de controle, fazendo esse tipo de relação. Para fazer isso com banco de dados tradicional, a gente teria que criar tabelas de empresa, licitação, prefeitura, candidato, e começar a fazer associações de join entre tabelas e
e chaves estrangeiras, etc., seria um pouco complicado fazer isso, além da questão de desempenho. A gente vai ver depois que a gente usa o banco de dados de grafos para criar essas relações e poder analisar isso de forma mais eficiente. Bem, outras análises aqui podem surgir também. Por exemplo, se uma empresa ganha licitação, mas essa empresa diretamente não faz doações de campanha para um candidato, mas na verdade essa empresa tem um sócio, e o sócio dessa empresa faz doações de campanha para um outro candidato. Só que acontece que esse outro candidato, ele faz parte do mesmo partido do candidato que a empresa ganhou a licitação. Note que sempre a gente vai tentar buscar relações. Então, de alguma forma, tem alguma relação aí de dinheiro fluindo, os gastos públicos fluindo, e, de uma certa forma, as empresas estão relacionadas. Tá? Então, a ideia é criar um grande um grande big data de várias entidades, de lugares diferentes, criar relações e permitir que as pessoas naveguem por essas informações e extraiam conhecimento a partir disso. Tá? E com isso, com esse conhecimento, possa fazer denúncias, possa acompanhar os gastos das empresas, o gasto das prefeituras, etc. Tá? O que a gente usa para fazer isso? Né? A gente tem um banco de dados de grafos, a gente usa a tecnologia Neo4j, e as fontes de dados que a gente usa para montar essa plataforma, basicamente, são dados do Tribunal de Contas do Estado, TCE, que a gente pega de licitações, participantes de licitações, os empenhos, os pagamentos feitos às empresas. No site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, a gente pega dados de quem foi candidato em quais eleições, quem é o prefeito de tal prefeitura, como foram as doações de campanha, pessoas que doaram para a campanha de candidatos, empresas que doaram para a campanha de candidatos, fornecedores de campanha. Tá? No site da Receita Federal, a gente pega dados de cadastro de empresas e quadro de sócio, quem é sócio de qual empresa. E na CGU, a gente pode pegar dados se a empresa já foi sancionada antes, se ela foi punida por irregularidades anteriores. Então, tudo isso junto dá mais ou menos uns 11 GB de dados que a gente tem atualmente na plataforma, só com os dados dos últimos 4 anos, né? 4 anos de licitações e eleições. Então, é realmente um big data que a gente cria relações e pode permitir navegações para achar irregularidades. Então, a gente tem um site que é apenas um protótipo, a gente coloca parte desses dados disponíveis para as pessoas poderem ver um pouco mais sobre o seu município, sobre os gastos do município. Bem, além dessa iniciativa, a gente tem outra iniciativa que é o curso UFPB, tá? Que é um sisteminha que foi criado, na verdade, pelo UFCG, e a gente, com a parceria, pegou o sistema e adaptou para os nossos dados. O professor Fábio Moraes tomou frente desse trabalho. Aqui, basicamente, vocês conseguem ver a grade do curso de forma interativa e ver pré-requisitos, pós-requisitos, para planejar o curso de vocês. Além disso, a gente também tem projetos de análise de dados da graduação, né? A gente fez análise já de evasão e retenção de alunos de SILCC, aluno de TCC desenvolveu esse trabalho. Tem um trabalho de TCC para elaborar de forma automática os horários dos cursos, usando algoritmos genéticos, para evitar choque de horário, problemas gerais nos horários. E trabalhos também de predição de demanda de matrícula em disciplinas, basicamente para auxiliar a coordenação de qual a provável demanda de uma disciplina no próximo período. Então, e vários projetos nesse sentido na área de graduação também. Ele tem muito interesse em auxiliar a coordenação e os cursos de graduação usando ciência de dados. Tá, então, basicamente é isso. Quem tiver interesse aí no futuro pode entrar em contato. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. No final, pessoal, vocês vão ter um tempinho para fazer perguntas. Certo? A gente prefere deixar isso para o final para não comprometer as apresentações. Certo? Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão enxergando minha tela? Acho que sim, né? Alguém dá um retorno? Ok. Deixa eu marcar o tempo. Bem, então vou falar um pouquinho sobre o Decision Lab, né, que é um grupo de pesquisa que foi criado recentemente. Na verdade, ele foi formalizado recentemente, né, há 2, 3 meses, mas já tem projeto rodando desde o ano passado. A gente vai falar um pouquinho ao longo desses 10 minutos. Mas, antes de mais nada, qual é o objetivo desse grupo de pesquisa? Na verdade, estudar, pesquisar
ou ver como se utiliza as teorias, conceitos, técnicas, métodos da economia comportamental em várias áreas de aplicação através do uso de software, né? Para que vocês entendam melhor o objetivo do grupo de pesquisa, vocês devem entender, primeiramente, o que é a economia comportamental. Basicamente, é uma área multidisciplinar, né, que estuda influências cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o comportamento econômico das pessoas. Ou seja, o que influencia como nós tomamos decisões em nosso dia a dia. E quando a gente fala em influências cognitivas, a gente se refere à psicologia, quando a gente se refere às influências sociais, a gente se refere à sociologia, e quando a gente se refere às influências emocionais, emocionais, a gente se refere à neurociência, né? Então, a economia comportamental, por si só, é uma área multidisciplinar. E o objetivo do grupo de pesquisa Decision Lab é incluir uma área a mais dentro dessa interseção, né? Ou seja, como a computação pode se beneficiar através das teorias, enfim, de tudo que é estudado dentro dessa grande área, né? Inclusive, dentro desse período suplementar agora, estamos oferecendo 2 minicursos, né, sendo um deles justamente uma introdução à economia comportamental. Inclusive, a experiência está sendo bem interessante, porque a gente tem alunos dos mais variados cursos, medicina, direito, contabilidade, o pessoal da computação, né, sistema de informação e licenciatura. Então, está sendo jornalismo também, então está sendo uma experiência muito legal. Então, a gente, como grupo de pesquisa, vai procurar ver de que forma as soluções digitais, os softwares que nós desenvolvemos, podem ser beneficiados a partir desse conhecimento gerado lá dentro da economia comportamental, que tem, né, como 2 grandes nomes, esses 2 caras aí, né, que, apesar da simplicidade, né, vocês têm aí um peso de 2 prêmios Nobel. À esquerda, você tem o Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel em Economia em 2002, pela sua teoria dos prospectos. Quem está fazendo o minicurso, a gente, inclusive, discutiu isso essa semana. E o senhor que está à direita é o Richard Taylor, né, que criou o conceito de nudge. Então, a gente, dentro do grupo de pesquisa, está procurando estudar ou avaliar de que forma o que esses senhores aí que ganharam simplesmente Nobel em Economia em 2002 e 2017, que forma o conhecimento que eles geraram podem ser utilizados dentro do nosso contexto da computação. Uma das grandes contribuições do Kahneman foram as pesquisas relacionadas a heurísticas e vieses cognitivos. O que acontece? Ele conceituou o cérebro humano em 2 sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é a nossa parte do cérebro de pensamento rápido, intuitivo, que coordena boa parte das nossas decisões diárias, ou seja, mais de 90% das nossas decisões são tomadas pelo sistema 1, e o sistema 2, por sua vez, é o nosso sistema mais analítico, né, em que ponderamos alguns critérios antes de tomar uma determinada decisão. E fazer isso, de certa forma, cansa, né? O cérebro humano, como um músculo, quando ele é muito usado, consequentemente, ele cansa, né? Fazendo com que tomemos decisões equivocadas, entre aspas, né? Ou que não seriam tomadas caso tivéssemos fazendo uma análise mais criteriosa. Então, considerando que, em boa parte das nossas decisões, elas são tomadas utilizando o sistema 1, ou seja, através, e aí entra o conceito do Kahneman, através de heurísticas, ou seja, atalhos mentais que simplificam a forma como nós tomamos decisões, isso pode vir a gerar alguns viés cognitivos, algumas predisposições, né, que nós temos a tomar decisões, entre aspas, equivocadas. E aí a gente estudou, inclusive dentro desse projeto PIBIC atual, que vai ser finalizado agora em julho, como os nudges, né, que por sua vez são empurrões, né, ou seja, são estratégias, são intervenções para fazer com que as decisões sejam tomadas pensando no bem-estar do indivíduo, né? Ou seja, o nudge é uma ferramenta, né, é uma intervenção
que é tomada para contrabalancear os viés cognitivos que são inerentes aos seres humanos, né? Então, o Kahneman, ele estudou, né, muito dos viés cognitivos, e o Taylor, ele, através do nudge, estudou como é que esses viés poderiam ser tratados, enfim, ou cujos efeitos negativos poderiam ser minimizados através dessas intervenções. Então, esses nudges, em geral, eles são estudados em ambientes offline, ou seja, sem uso da tecnologia, mas, de um tempo para cá, a gente passou a pesquisar mais como é que os nudges, ou seja, como é que essas intervenções elas podem ser utilizadas através do uso de tecnologia, né? Cada vez mais, boa parte das nossas decisões, elas são intermediadas através do uso de tecnologia, né? A gente tem o comércio eletrônico, principalmente agora, né, depois desses tempos, né, de pandemia, muito mais decisões vão ser tomadas utilizando a tecnologia. Então, essas tecnologias, essas soluções digitais, elas têm que ser desenvolvidas pensando em quem vai estar do outro lado usando, né? Então, a partir do conceito de nudge, né, surgiu o conceito de nudge digital. E aí, dentro do PIBIC atual, com os alunos Josinaldo e Mirelle, em colaboração, inclusive, da professora Iuska, nós fizemos um mapeamento para avaliar o panorama sobre nudge digital, né? E concluímos, né, com essa pesquisa, olha, que boa parte das publicações foram feitas no ano passado. Das 151 publicações, 60 foram publicadas no ano passado, né? O que denota o caráter, a importância, né, dessa ferramenta dentro do desenvolvimento de aplicativos, enfim, de soluções digitais como um todo. E aí, a partir disso, né, inclusive, para esse edital agora, né, do PIBIC, submetemos 2 projetos, um deles para dar continuidade ao mapeamento que foi iniciado agora com o Josinaldo e Mirelle, para que a gente estruture isso numa base de conhecimento, né, para melhor organizar as informações, né, já que a gente identificou vários artigos que usaram nudges digitais na área de meio ambiente, na área de educação, na área jurídica, na área de desenvolvimento de software, enfim, em várias áreas foram beneficiadas através de pesquisas utilizando nudges, né? Então, a ideia com esse novo projeto é dar continuidade e organizar isso numa ferramenta de gestão do conhecimento. Além disso, né, o outro projeto, né, ele vai ter aí 3 planos de trabalho para que a gente desenvolva soluções digitais para tentar mudar o comportamento das pessoas, visando a reciclagem de materiais, a melhora no desempenho acadêmico e também a melhora na saúde mental dos alunos, né? Em relação à reciclagem de materiais, está sendo tocado pelo Danilo, desempenho acadêmico pelo João e saúde mental pelo Ivonaldo e pelo Vinícius, né? Então, a gente, inclusive, assim que tiver o resultado desses projetos que foram submetidos nesse edital do PIBIC, a gente deve divulgar nas listas, caso tenhamos bolsa, ou caso não, o projeto ele vai ser tocado de alguma forma. Além desses projetos, né, também estamos orientando um aluno de doutorado, né, lá na UFPE, que tem pesquisado o uso de nudges na gestão do conhecimento dentro da gestão de projetos, certo? Então, é um grupo relativamente novo, né, embora no doutorado eu já tenha pesquisado alguma coisa nesse sentido, mas agora as coisas estão mais, né, estruturadas. É um grupo que tem a colaboração também de outros professores, né, todos esses trabalhos que eu mencionei agora, eles vão ter a colaboração de alguns professores lá do Campus 4, a Pasqueline, a professora Iuska, além do professor Hermano, lá da UFPE. E, eventualmente, a partir desse mapeamento, a gente vai também definir outras linhas de pesquisa, né? Inclusive, já conversei com o professor Marco, a gente vislumbra muita coisa relacionada com a ciência de dados, que também é um dos objetivos do grupo. Então, aqui está o site, certo? decisionlab.dcx.ufpb.br, e também o nosso Instagram, @decisionlab.ufpb, para vocês acompanharem, né? Inclusive, eu sempre vou, na medida do possível, escrever alguns textos lá no Medium, resumidos, né, bem objetivos, para cada vez mais tornar essa área, né, da economia comportamental conhecida pela comunidade como um todo. Beleza? Então, é isso aí. Eu passo a bola agora para a professora Aila.
Olá, pessoal, boa noite. Vou falar junto com a professora Pasqueline, que eu também queria que aparecesse agora. E eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do projeto Pesquisa Applied. Então, aqui está a professora Pasqueline, e deixa eu compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. A apresentação é bem simples, só para estruturar algumas ideias que eu queria passar para vocês. Aqui. Só um instante. Conseguem ver minha tela? Sim. Joia. Então, gente, o grupo de pesquisa Applied, né, que é o grupo de pesquisa em computação aplicada, ele surgiu em 2009, certo? Então, em 2009, quando eu cheguei em Rio Tinto, né, que foi quando eu comecei a trabalhar lá, o professor Alisson, ele deu início a esse grupo, e qual era a ideia do grupo? Vamos tentar juntar num grupo só pesquisas de diferentes professores lá de computação. E o que é que a gente viu? Que muitos de nós pesquisávamos em usos da computação para resolver problemas de várias áreas. Então, essa era a ideia do grupo. Inclusive, muitos dos professores participavam desse grupo. Só que aí, vários foram saindo do campus, outros foram formando seus próprios grupos, né? E hoje em dia, o grupo, ele se resumiu. E aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é que esse grupo atual está focando, né? Nada impede que outros professores também se juntem a nós, tá? Então, esse é um grupo no CNPq, que tem aqui o endereço. A gente criou o site, a gente está reformulando o nosso site também para tentar estruturar melhor as pesquisas do grupo de professores que está lá atualmente. E criamos também o nosso Instagram para tentar juntar várias coisas que têm sido feitas por diferentes pessoas. E quem são essas pessoas, né? Primeira coisa, o grupo surgiu, como eu disse a vocês, porque vários de nós queríamos submeter projetos de iniciação científica, né, ao PIBIC, CNPq, e naquela época era importante ter um grupo de pesquisa. E aí a gente criou esse grupo geral, a gente tentava promover seminários para tentar saber tudo o que acontecia em termos de pesquisa nos feitos pelos diferentes professores lá do campus. E aí o que é que aconteceu? Para a gente agregar as pesquisas feitas por todo mundo, a gente agregou quem pesquisasse, né, qualquer coisa, principalmente multidisciplinar, associada à computação. Hoje em dia, qual é o foco do grupo? Né? São as pesquisas principalmente feitas por mim, né? Eu sou a professora Aila, pela professora Pasqueline, que também está aparecendo aí para vocês, e pelo professor Rodrigo, que é meu esposo, Rodrigo Rebouças, e que está afastado para o doutorado, tá? E aí, nessa apresentação, eu vou tentar mostrar para vocês, de maneira geral, quais são as linhas de pesquisa do grupo. Então, se vocês forem olhar as pesquisas que eu faço, as pesquisas que o Rodrigo faz, as pesquisas que Pasqueline faz, são muitas delas basicamente nessas três linhas. Engenharia de software, né? Então, a construção, como é que eu estruturo sistemas, organizo sistemas. Então, já tivemos alunos trabalhando com adaptabilidade de sistemas, com arquiteturas de software. Existem pesquisas na área de educação e computação. Então, como é que a gente investiga como está sendo feito o ensino de computação, o que é que pode melhorar, que estratégias, que ferramentas. E aí existem também pesquisas da computação aplicada à educação, certo? Essas são as três principais linhas do projeto, de projetos, né, do grupo de pesquisa atualmente. E aí eu vou falar rapidamente das linhas de pesquisa em que eu venho trabalhando, né? Então, atualmente, né, eu já tive mais de 30 alunos orientandos de TCC aí no Campus 4, então muitos nessas três linhas que eu disse a vocês, né? Grande parte desses alunos criaram aplicativos para ajudar a educação em diferentes áreas, seja na química, na geografia, na alfabetização, que é realmente a frente onde eu estou atuando mais agora, tá? E aí, atualmente, né, o projeto de pesquisa em que eu trabalho tem 2 alunos de iniciação científica, que são o Luiz Vitor e o Raimundo. E a gente trabalha com sistemas colaborativos para apoiar a alfabetização. Por quê? Porque existe um projeto, não só por isso, né, mas vários ex-alunos de TCC trabalharam com aplicativos para ajudar na alfabetização. E não só a criação desses aplicativos, mas também a avaliação do uso desses aplicativos por crianças, por adultos analfabetos, né, e por professores, né, porque qual é a nossa ideia? Que a gente crie soluções, mas que a gente possa avaliar essas soluções junto a profissionais que realmente entendem dessa área, né. Então, nesse sentido, né, vários trabalhos já foram feitos, né, em PIBICs anteriores também, e agora a ideia é trabalhar com sistema colaborativo para quê?
para que a gente possa trazer o professor mais para perto do sistema que está chegando ao aluno. Porque nós da computação nem sempre entendemos do contexto do nosso aluno, ou então da forma de alfabetizar. Então, se a gente cria uma solução colaborativa para que mais facilmente a gente possa construir sistemas e aplicativos para ajudar na alfabetização, a gente acredita que a gente vai estar impactando mais na alfabetização. Então, a ideia das pesquisas atuais são mais nessa linha de construir uma solução, né, arquitetural de software para facilitar a construção de vários aplicativos para alfabetização, né? Como a professora Ilska colocou, né, o aluno Gabriel tentou também, ele fez um aplicativo usando esse sistema, né, que é o CIS-Alpha, que é esse sistema colaborativo que a gente está construindo. E aí, hoje em dia, a gente tem, na verdade, 2 sistemas, que é o CIS-Alpha, né, e tem o EduKPI Manager, que foi uma parceria com um projeto de extensão, que é o Apps for Society, que ele tem como objetivo construir aplicativos que impactem positivamente a sociedade. E aí, o projeto Apps for Society, ele tem mais um foco em extensão. Então, vamos criar esses aplicativos, vamos levar para a sociedade, vamos utilizar. E o projeto PIBIC, né, de pesquisa, ele tem um foco na investigação sobre o uso desses aplicativos de maneira mais profunda, e também na investigação sobre as formas de construir aplicativos que possam ser mais úteis e possam explorar vários estudos da área de pedagogia, tá certo? Então, assim, em linhas gerais é isso, e aí tem vários alunos de TCC também que pesquisam e já pesquisaram, tanto na linha de objetos de aprendizagem, né, para ajudar na educação, seja na alfabetização, seja em outras áreas, e também na área de sistemas distribuídos, de teste de software, que também é outra área que me interessa bastante, tá certo? Então, em linhas gerais é isso, eu vou passar a palavra para a professora Pasqualini, que vai falar um pouquinho dos projetos de pesquisa dela. Oi, pessoal, boa noite. Eu tenho trabalhado desde que terminei o doutorado, com aspectos humanos que influenciam o processo de ensino e de aprendizagem, especificamente na área da educação e computação. Então, existem alguns fatores que são meio que estão abaixo da superfície quando a gente imagina o processo de ensinar ou de aprender. Então, crenças, valores, expectativas, motivação, engajamento, alta eficácia, são elementos que as próprias emoções que acontecem, que emergem quando você está numa situação didático-pedagógica, elas são importantes e elas podem definir o desempenho acadêmico de alunos, né? Então, nós temos trabalhado bastante com esses aspectos e existem alguns projetos de pesquisa que nós realizamos, entendendo, por exemplo, como determinadas intervenções pedagógicas afetam a motivação de estudantes, como, por exemplo, as expectativas que o professor tem em relação aos alunos impacta atitudes que eles acabam tomando, ou decisões que a tomada de decisões que eles têm dentro de sala de aula mesmo, para compor essa intervenção pedagógica. Nós temos trabalhado também muito com o conceito de identidade docente. Por que nós temos, num curso de licenciatura, alunos que não querem ser professores, né? O que é que está subtendido nesse fenômeno? Inclusive, esse trabalho que a gente fez de pesquisa foi um dos trabalhos que recebeu o prêmio no WLIC do ano passado, no workshop das licenciaturas em computação, junto com outro trabalho que a gente desenvolveu, entendendo as percepções que professores do nosso curso, Computação e Sistemas, tinham ao tentar utilizar práticas de metodologias ativas. Esse projeto também rendeu um artigo e ele também recebeu um prêmio lá no WLIC, ficou em primeiro lugar. Então, em linhas gerais, a gente tem trabalhado com todos esses aspectos que às vezes são invisíveis, mas que eles formam toda a experiência de aprender e também de ensinar. Nós temos aí, a gente não chegou a quantificar, né, Aila, mas a gente tem alguns trabalhos juntos, assim, entendendo, por exemplo, a motivação de alunos que estavam trabalhando com o Dojo, né, metodologias ativas na disciplina de linguagem de programação em PO. Então, a gente tem aí 2 projetos de pesquisa que eu coordeno. Um é conduzido, faz parte a aluna Isabelle Melo, o outro é Heitor Moreira.
e eles estudam motivação e expectativa. Então, Isabelle tem estudado as expectativas que os professores têm e como isso influencia as decisões que eles tomam. Infelizmente, a gente teve que dar uma reformulada por causa do isolamento. Nesse meio tempo, a gente tem mais de 10 artigos aceitos, né, em diferentes vertentes aí de trabalho. E, recentemente, a gente submeteu uma proposta para uma chamada que estava aberta para uma edição especial da Revista Brasileira de Informática na Educação, e a gente conseguiu a aprovação dessa chamada e nós vamos fazer a editoração dessa edição especial, que vai ter foco para valorizar o potencial da licenciatura e das pesquisas que acontecem na licenciatura em computação. Então, é isso que a gente tem feito. Tem muito mais coisa, mas se vocês tiverem curiosidade, entrem em contato comigo, com a Ila. Os contatos vão estar disponíveis. Sigam o Instagram e qualquer dúvida também deixa aí no chat. Isso, gente. E além disso, tem as pesquisas do professor Rodrigo, que por enquanto está afastado, e aí ele vai apresentar posteriormente quando ele estiver voltando. Olá, pessoal, boa noite. Vocês devem estar se perguntando quem é essa professora novata, né? Se apresentando. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver? Só para eu ter esse feedback. Sim? Ok. Então, vamos lá. Vocês devem estar exatamente se perguntando quem é essa professora. Meu nome é Ana Liz. Muitos de vocês não me conhecem pessoalmente porque eu estava afastada para fazer o doutorado e voltei exatamente agora, né? Regressei às atividades exatamente nesse semestre suplementar. Então, por causa disso, vocês ainda não me conhecem pessoalmente. E eu estou organizando um grupo de pesquisa, que também é novo. Eu já desenvolvia atividades em pensamento computacional antes do meu afastamento. O meu doutorado foi nesse tema. E aí, voltando agora às atividades, eu decidi montar esse grupo de pesquisa. O site ainda está em desenvolvimento. E quem está colaborando comigo agora é o professor Wilkerson, da UFCG. E você deve estar se perguntando primeiro o que é essa história, né, de pensamento computacional, né? Pensamento computacional é uma abordagem para resolver problemas onde a gente usa técnicas e habilidades da ciência da computação. Bom, mas que técnicas e habilidades são essas? Bom, a gente pode listar algumas habilidades cognitivas, como, por exemplo, habilidades, a capacidade de abstração, a capacidade de decomposição de problemas complexos, a habilidade de reconhecer padrões, e tem habilidades não cognitivas, né? Habilidades como a criatividade, a capacidade de persistência, de lidar com erros. Então, nesse grupo de pesquisa atual, vocês já podem ter ouvido falar de, por exemplo, desenvolver as habilidades do pensamento computacional em oficinas de programação, em atividades desplugadas, em jogos, em robótica. Então, o que a gente está pesquisando atualmente, né? Qual é o nosso objetivo atual? Uma das frentes de pesquisa é a questão da avaliação dessas habilidades, né? Como que a gente consegue mensurar, por exemplo, que uma determinada atividade conseguiu, de alguma forma, impactar o aluno, né? Ou o participante daquela oficina, daquele jogador. E a gente pesquisa formas de poder avaliar de forma mais precisa e mais contínua, principalmente porque cada abordagem dessa, existe uma forma que o pesquisador ele escolhe avaliar. E aí, como o próprio pensamento computacional é uma área de pesquisa nova dentro da educação em computação, então faltam estratégias em que a gente possa, por exemplo, comparar trabalhos, possa replicar trabalhos e ver em quais contextos tal metodologia se adequa melhor àquele determinado grupo de alunos.
Então, uma das frentes de pesquisa é nessa parte de avaliação dessas habilidades, tanto a avaliação das habilidades cognitivas, como das habilidades não cognitivas, envolvidas nessas diversas formas de explorar, né, o pensamento computacional, seja através da programação, seja através de atividades desplugadas, ou de jogos, ou de outros materiais instrucionais produzidos para estimular. Uma outra frente de pesquisa que a gente também está interessado é na relação entre a programação e as habilidades do pensamento computacional. Não só a programação na parte introdutória, mas também a gente tem interesse de investigar como essas habilidades, por exemplo, elas são desenvolvidas ou elas são aperfeiçoadas, por exemplo, por vocês, dentro do curso ou da ciência da computação, ou do sistema de informação, ou de outro curso de computação. E aí tem uma outra frente de pesquisa em que nós estamos investigando como que a gente pode compreender, né, essas habilidades com relação ao ensino de programação nos mais diversos níveis que dentro desses cursos essa linha segue. Então, eu vou deixar aqui no chat o site, né, ele ainda está em desenvolvimento, ele é só um protótipo de site ainda. Meu e-mail, caso vocês tenham interesse e queiram saber mais, eu também vou deixar aqui no chat, e nós estamos esperando, como os outros professores também mencionaram, eu submeti um projeto no PIBIC, estamos todos esperando respostas, e em breve eu vou estar lançando a chamada, se for aprovado com bolsa, ótimo, mas se não, voluntários para o projeto, para atuar nessa parte de pensamento computacional. Tá certo, pessoal? Então, vou deixar aí para o próximo professor que vai apresentar. Tchau, tchau. Joia. Então, eu vou voltar aqui, minha gente. Acho que vocês estão me escutando. E estou voltando, né? Hoje a Thaís está apresentando 2 vezes, mas é porque agora eu vou falar de um outro grupo, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês uma telinha com algumas imagens. Pronto. Acho que vocês agora estão conseguindo ver. Sim? Pronto, joia. Então, esse outro projeto, que inclusive, né, eu estou aqui com a camiseta do nosso projeto, do nosso grupo, que é um grupo, o grupo IT Girls, né, um grupo de apoio e incentivo a meninas na área da computação. Então, eu coloquei algumas imagens de algumas ações. Esse grupo é um grupo que não foca apenas em investigação, a gente tem atividades, principalmente nessa parte de extensão, de capacitação e de conscientização, certo? Então, o objetivo do IT Girls, ele é a gente conseguir incentivar meninas para essa área, mostrar as possibilidades, as oportunidades, e que computação e que tecnologia é coisa de meninas, sim, certo? Então, é mostrar essa área da tecnologia para alunas de educação básica e também apoiar aquelas meninas que entram nos nossos cursos, né, a se manterem nos cursos, criar uma rede de apoio, tentar praticar e estimular a sororidade entre as meninas, né, entre as mulheres da área da tecnologia. E esse projeto, esse grupo, né, IT Girls, ele foi um grupo muito especial, porque ele nasceu a partir das necessidades, né? Foram alunas dos nossos cursos de computação e sistemas de informação que deram esse primeiro passo para a criação do grupo IT Girls, né? Então, foi uma demanda que veio aí de vocês, dos alunos e alunas do curso, para a criação desse grupo
dessa tentativa de criar essa rede de apoio. E a gente, dentro desse projeto, desse grande grupo Arquigueus, a gente tem atividades em diferentes frentes, né? Como eu tinha dito anteriormente, nós temos atividades de capacitação, nós temos atividades para promover a conscientização, tentar quebrar paradigmas, preconceitos, quebra de estereótipos, e também nessa parte de investigação, né? Então, atualmente, nós temos, entre as professoras do Campus 4, nós temos eu, Thaís, né, atuando no projeto, professora Vanessa Dantas, que muitos devem conhecer, né, acho que até os férias que estão participando dos minicursos, né, já devem conhecer também a professora Vanessa Dantas. Nós temos a professora Raquel, que está entrando agora, né, no nosso departamento, também já está se integrando à nossa equipe. E nós temos a professora Renata, que está afastada agora, né, para o doutorado, mas firme e forte, sempre atuando junto com a gente aí no nosso grupo IT Guilds, né. Então, dentre as atividades que a gente faz, é que a gente tem imagem de algumas coisas, né, que a gente desenvolveu ao longo desses anos. O projeto, ele surgiu em mais ou menos 2015, final de 2015, por aí. E ao longo desses anos, várias atuações a gente conseguiu trabalhar, tanto em escolas quanto dentro da universidade, né? Então, nessa linha de capacitação, o IT Girls, ele desenvolve várias oficinas que atuam dentro da escola e aí acabam também trabalhando um pouco com a lógica de programação, com pensamento computacional. Então, aqui a gente tem algumas oficinas realizadas aí na educação básica para promover essa lógica de programação e tentando incentivar, mostrar aos alunos, né, o potencial da computação, a área da computação, para que possa ser um caminho a ser traçado, a ser seguido por essas meninas, especialmente essas meninas da educação básica, né. Nós temos também, entre outras atividades, a gente promove visitas de escolas à universidade, né. Então, esse ano, a gente está com um projeto financiado pelo CNPq, que é o MINA, em parceria com a Escola de Educação Básica em Rio Tinto, né, onde visitas, oficinas, cursos estão sendo oferecidos para essas alunas de ensino médio e ensino fundamental também, né. Então, ela é uma oportunidade de trazer um pouquinho esse pessoal que está querendo entrar na universidade, mostrar um pouquinho do nosso curso, o que é que a gente faz para elas, para essas meninas em especial. Dentro da universidade, ainda na parte da capacitação, a gente também faz oficinas de programação, né, como sessões de dojo de programação, né, oficinas de tecnologias, app Inventor, né, e na tentativa de unir as meninas da área dos nossos cursos e capacitar, né, essas meninas também, dentro das diversas facetas aí dos cursos de computação e sistemas de informação. Na parte de conscientização, a gente desenvolve várias atividades também aí diferentes, né? Entre elas aí a gente tem as nossas sessões de filmes, nossas sessões onde a gente busca trazer filmes que falem sobre mulheres na área da tecnologia, para a gente debater temas, né, de questões que tratem questões de gênero, né, para a gente poder refletir um pouquinho sobre a importância do empoderamento feminino. Então, são encontros, chamadas abertas ao público, à comunidade dos nossos cursos, né, e também outros integrantes de outros cursos, né, alunos de outros cursos, alunos e alunas, para debater um pouquinho sobre essa temática de gênero, né, e mulheres na tecnologia. Uma outra atividade também que a gente costuma fazer, e aí essa é uma atividade particular dentro do nosso projeto, porque é uma
uma atividade chamada de chá da tarde. Uma vez ao ano a gente costuma fazer esse momento entre as meninas do curso de computação e sistemas, para que elas consigam estreitar laços, né, criar links, se conhecer como integrantes, membros, participantes, alunas dos cursos de computação e sistemas do nosso departamento, né. Acreditamos que essas formas de integração, essas criações de laços, elas estimulam, né, as meninas a se manter, a demonstrarem, a perceberem que não estão sozinhas, apesar de ainda serem minorias nos cursos tanto de computação quanto de sistemas de informação, mas para mostrarem que não estão sós, né, que a gente tem várias outras meninas aí que fazem diferentes trabalhos, diferentes pesquisas dentro do nosso grupo aí, do IT Girls. Na parte de investigação, a gente também já atuou em várias pesquisas. A gente teve trabalho de TCC desenvolvido, onde alunas do nosso projeto buscaram fazer levantamentos de dados sobre egressas dos nossos cursos, onde é que elas estão atuando, em que áreas elas estão atuando, quais as dificuldades, né, no fato de ser mulher na área de tecnologia dentro de empresas, dentro de instituições, né. Então, são algumas pesquisas nessa área de gênero que a gente acaba também desenvolvendo. E a gente sempre está aberto a interessados, a abraçar, a pessoas que querem abraçar essa causa, né, incentivar meninas na área de tecnologia, e a gente costuma sempre abrir chamadas, né, para meninas e meninos também apoiadores da causa, tá? Então, aí vocês podem ter acesso a um pouquinho dos nossos trabalhos. Nós publicamos também muitas matérias bacanas nas redes sociais, então sigam também as nossas redes sociais. Aí vocês vão ver o nosso Instagram, ITGirlsRT, Rio Tinto, o nosso Facebook e o nosso site, que está no ar o site, mas ele está passando aí por um processo, vai passar aí por um processo de reformulação em breve, esperamos, né? Mas lá já tem algumas outras informações das nossas atuações, das nossas pesquisas, dentro do grande grupo IT Girls, tá joia? E é isso, e os interessados nos procurem também depois. Passo a palavra agora para Adson. Isso, Thaís. Pronto. Para a gente encerrar. Obrigado aí mais uma vez, né? Você participou em dose dupla hoje. Então, pessoal, concluímos a apresentação dos nossos 7 grupos de pesquisa. A gente vai aproveitar esse finalzinho para responder algumas perguntas que foram colocadas, né? Eu anotei aqui. Então, antes de mais nada, agradecer a todos os professores, né, que apresentaram, né, um pouco dos seus grupos. Eu sugiro que cada um de vocês que tenha se identificado com determinada área, que entre lá no site, né, que entre no Instagram, ou que manda um e-mail para o professor, enfim, demonstrando seu interesse para saber um pouco mais em relação a vagas, a oportunidades de pesquisa. O objetivo aqui desse nosso encontro foi justamente servir de vitrine, né, para que todos vocês tivessem conhecimento do que a gente faz lá relacionado à pesquisa. Aproveitando o gancho da professora Thaís nessa última apresentação sobre o IT Girls, né, uma curiosidade é que das 7 apresentações que foram feitas hoje, 5 foram feitas por mulheres, né? Inclusive as vice-coordenadoras, né, dos grupos de pesquisa, pelo menos na maioria, também são mulheres. Então, nesse sentido, de certa forma, pelo menos em relação ao corpo docente, lá em Rio Tinto, acredito que as mulheres estejam muito bem representadas, né? Aqui, eu e o professor Marcos estamos meio que de intruso. Então, eu anotei aqui algumas perguntas, certo? O Eli Kelvin perguntou, será que ainda esse ano abrirão vagas para participação em projetos? Sim, né? O edital PIBIC 2020-2021, ele está em aberto, todos os professores já submeteram seus projetos, né? A gente está agora na etapa de definição de bolsas, né? Todos os projetos, inclusive, já foram avaliados, já receberam notas. Então, acredito que em meados de
em julho, a gente já deva ter algum resultado e vocês devem receber aí alguns e-mails, né, os professores devem encaminhar alguns e-mails para os informes sobre essas chamadas, né, que podem incluir bolsa ou não, né. Em geral, a gente tem uma certa restrição, né, a grande maioria dos projetos, quando são aprovados, eles o são com apenas uma bolsa, mas nada impede, né, de vocês também atuarem como voluntários, né, porque isso conta também no currículo, né, de vocês, essa participação em projetos, não necessariamente como bolsistas. Então, ele quer ouvir, e os demais aguardem novidades aí em julho, vocês devem receber, em julho ou agosto, vocês devem receber e-mails sobre chamadas, né, para entrar em projetos de pesquisa aprovados nesse último edital. O Cauã perguntou se tem algum pré-requisito para participar de algum grupo de pesquisa. Na verdade, cada grupo, cada coordenador define, né, a depender dos seus objetivos. E aí, já emendando aqui com a pergunta do Leonardo, que ele disse, para pessoas que não possuem harmonia com o desenvolvimento de software, de que forma pode-se contribuir em alguma parte, em algum grupo de pesquisa? E aí está relacionado com os pré-requisitos, né? A depender do projeto, a depender do objetivo daquele projeto, não necessariamente você vai precisar desenvolver software, né? Por exemplo, para os dois que eu submeti, né, com 4 planos de trabalho, 2 vão envolver o desenvolvimento de software e 2 não. O atual, inclusive, não precisou desenvolvimento, já que tratou-se de um mapeamento sistemático. Então, isso depende muito do grupo de pesquisa e, em especial, do projeto atual que aquele grupo está propondo. O Ronelison perguntou se pode-se participar de 2 ou mais grupos de pesquisa. Também é relativo, assim, porque participar em um de forma dedicada e de forma que você possa, de fato, contribuir, se aprofundar, isso vai exigir tempo, né? Então, conciliar isso com as atividades de ensino já requer um planejamento, já requer uma disciplina. E aí você colocar uma outra variável, né, um outro grupo de pesquisa, talvez isso possa comprometer, né? Então, assim, claro que nada impede, se você estiver fazendo um trabalho relacionado, né, com 2 grupos de pesquisa, mas, em geral, né, pelo bom senso, a ideia é que vocês distribuam bem os seus horários, porque, enfim, as atividades de ensino demandam também muito tempo. E aí, uma outra pergunta aqui do Vinícius, se para fazer parte de algum grupo, precisa falar diretamente com o professor ou abre seleção para participar? As duas coisas, né? Vai abrir agora a seleção, então logo a gente tem o resultado desse edital PIBIC, mas nada impede também de você entrar em contato com os professores, né, para demonstrar interesse, para participar como voluntário. Então, essa alternativa de ir direto ao professor é sempre bem-vinda, porque futuramente, caso abra algum edital, você já vai estar, de certa forma, na frente. Certo? Então, essas foram as perguntas aqui que eu anotei, eu não me lembro de nenhuma outra. Se algum professor quiser abrir o microfone e a câmera também para complementar, e o Usca falou aqui, sobre precisar de programar, não necessariamente, para o autômatos temos desenvolvimento, mas também avaliação de software, revisão da literatura. Então, é isso aí, né? Vai depender das particularidades de cada grupo, mas, em geral, os grupos têm pesquisa que envolve desenvolvimento, mas também que estão relacionados a outras coisas, como revisão, mapeamento da literatura ou estudos mais qualitativos, né? Adson, eu queria só fazer o convite para aqueles que querem entender experiências, né, de uma forma mais, através de uma abordagem mais qualitativa, é isso que a gente faz nesse braço do Applied. Então, a gente entende essas formas de perceber o mundo, né? Então, se você é curioso por isso, você está convidado a participar do que a gente está fazendo aqui. E boa noite a todos. Valeu, professor Pasqualini. Alguém tem mais alguma pergunta? Caso não, a gente, então,
encerra, né, por aqui. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Essa palestra, né, como a gente falou no início, ela está sendo gravada. Oi, Aila. Oi, eu acho que uma pessoa perguntou se poderia participar de 2 ou mais. Tu respondeste essa parte? Respondi. Projeto de pesquisa. Ah, tá. Isso. Foi o... Porque, assim, uma observação que eu coloco é que muitas vezes as pessoas se envolvem em mais de um, sabe? E aí, o que é importante é que você realmente se dedique. Não adianta também se dedicar a vários projetos, mas realmente não tá se comprometendo, sabe? Eu acho que é uma lição importante também, sabe? Exatamente. Só uma dica, assim, que você realmente... Claro, você pode entrar em contato com vários professores, eu acho isso muito legal quando as pessoas vêm, tal, mas é muito importante que quando você se comprometa a participar de um projeto, que você realmente assuma um compromisso de verdade, né, e não fique só, assim, só lá com o seu nome, né, então, às vezes, participar de vários projetos pode gerar problemas, mas é possível, se você souber se organizar, ter só um cuidado com relação a isso. Beleza. É isso aí. Então, em relação à gravação, ela vai ser disponibilizada, né, assim que possível. Não deixe de entrar nos sites, acessar o Instagram ou encaminhar um e-mail diretamente para os professores, certo? Para que vocês possam se informar mais sobre os projetos. Uma última pergunta aqui, José Evandro. Quando vocês estão elaborando um projeto de pesquisa, você já tem em mente o problema da pesquisa? Sim, em geral, no nosso esboço, né, de projeto, a gente tem em mente o que é que a gente quer responder através daquela pesquisa. Obviamente, à medida que ela for sendo executada, ela vai sendo refinada, já que o trabalho, né, de pesquisar é um trabalho de você descobrir, na verdade. Então, há alguma coisa que você até então não tinha previsto naquele plano inicial, ela pode ser descoberta ao ponto de você mudar aquele problema inicialmente traçado, entendeu? Mas, em geral, o projeto, quando ele é formalizado, ele tem, sim, mais ou menos uma linha pré-definida. Eu queria só fazer uma última complementação, Adson, que eu não sei se vocês perceberam, mas a maioria das pesquisas que a gente desenvolve são pesquisas de natureza aplicada. Ou seja, a gente usa a computação e muitas vezes conhecimento de outras áreas para resolver problemas reais. O que é muito importante, porque a gente não fica só no campo teórico, né? Escrevendo coisas que obviamente são importantes, desenvolvendo conhecimento, mas aplicando também o resultado de outras pesquisas. Então, a gente tem muito essa característica, né? Lá no departamento. E em conjunto com isso que a Pascalina acabou de falar, tem a questão da multidisciplinaridade, né? Então, termina que a gente consegue servir a outras áreas de conhecimento e interagir com essas outras áreas de conhecimento, o que enriquece muito a formação enquanto pesquisador e enquanto provedor de soluções, né? Então, é bem interessante você sempre estar interagindo com outras áreas de conhecimento, muito rico. Perfeito, Yuska. Professora Pascalini, quer falar alguma coisa? Pascalini quer tirar uma foto para registrar o look magnífico dela. Não é isso. É sim, deixa eu quero, na verdade, eu queria ver todo mundo, né? Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu queria ver todo mundo. Abram aí as câmeras, quem puder. Só para. Aí, tá aí a gente vai tirar uma fotinha, também. gente. A gente tá falando de vocês. Isso, a gente tá todo mundo. De vocês. Todo mundo, hein? Inclusive os alunos. O professor Alexandre Scaico aí, marcando presença também. Olha, Gabriel aí, o filhinho de Thaís. Professor Jorge também estava aí. Professor Jorge. E aí, vamos abrir a câmera? Quem pode abrir? Dá para ver todo mundo? Alguns. Eu acho que se cada um tirar um print, a gente tem aí um retrato de cada... Faz uma sobreposição depois. Exatamente. Opa, olha aí as câmeras chegando. É tão bom ver vocês. Apesar de a gente ter esse contato assim remoto, né, através dessas plataformas, mas ver é importante. Vamos lá, mas cadê, gente? Mais alunos aí, apareçam também, gente. Opa, olha aí. Agora... Não precisa falar não, né? Olha, quem é que tá fazendo os prints? Cada um faz uns Olha aí, tô vendo mais parceirinhos aí de Gabriel por aí, tá vendo? Que massa. Oi, Gabriel! Oi, Tia. Opa, mais gente chegando aí na bola.
Ah, deixa eu ver se tem alguma. Olha, Giovana, a filhinha de Ana. Giovana aí. Cadê Nina? Ainda foi dormir já. Vamos cedinho. Bom, então que bom ver todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aí foi só uma faísca, né, Hudson? Para a gente começar a Isso. explicar um pouco do que a gente faz, que às vezes não fica muito pulverizado, fragmentado. Vocês podem não ter a noção do quanto de atividade de pesquisa e extensão a gente consegue realizar lá. E aproveito a todo Exatamente. mundo. Que bom que eu consegui ver alguns de vocês, colegas, alunos, amigos. Valeu, professora Pasqualini. Então, pessoal, tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Se cuidem. Deus. Valeu. Boa noite. Tchau, Gabriel. Tchau.